Marcos capítulo 11. E quando chegam perto de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele envia 2 dos seus discípulos e lhes diz: Ide à aldeia defronte de vós, e entrando nela, logo encontrareis um jumentinho amarrado, sobre o qual nenhum homem ainda sentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei: o Senhor tem necessidade dele, e logo o envia novamente para aqui. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto à porta, do lado de fora, na rua, e o soltaram. Alguns dos que estavam de pé ali diziam a eles: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram a eles conforme Jesus havia dito, e os deixaram ir. Levam o jumentinho para Jesus. Lançando sobre ele suas vestes, Jesus sentou-se sobre ele. Muitos estenderam suas vestes pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Os que iam à frente e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E entrou em Jerusalém, no templo, olhando tudo ao redor. Já sendo tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os teus discípulos ouviram isso. Dirigem-se a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E não permitia que ninguém transportasse utensílios através do templo. Ensinava e dizia a eles: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como o matariam. Eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com seu ensino. Ao entardecer, saíram da cidade. Ao raiar do dia, passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe disse: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Em resposta, Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Amém vos digo, que quem disser a este monte, sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Por isso vos digo, que tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas transgressões. Dirigem-se novamente a Jerusalém. Enquanto ele circulava no templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos dirigem-se a ele e lhe dizem: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu esta autoridade para que faças estas coisas? Jesus lhes disse: eu vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá:
Então, por que não crestes nele? Mas, se dissermos dos homens, tememos a turba, pois todos consideram que João era realmente um profeta. E respondendo a Jesus, dizem: Não sabemos. Jesus lhes diz: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas.